Primeiro, eu queria agradecer ao Museu Judaico por receber essa programação, né, a Fala com a Noemi Jaffe, em tempos como estes, que faz parte da programação de uma exposição que está acontecendo atualmente na Galeria Marília Razucchi, que eu faço curadoria. Bom, primeiramente, então, vou apresentar a Noemi Jaffe, apesar de dispensar quase apresentações. Ela é escritora, professora de literatura e de escrita e crítica literária. Doutorou-se em literatura brasileira pela USP, publicou O que os cegos estão sonhando, A verdadeira história do alfabeto, vencedor do Prêmio Brasília de Literatura em 2014, Íris, as Orquídeas, Não está mais aqui quem falou, O que ela sussurra e Lili, novela de um luto, entre outros. Desde 2016, mantém o Centro Cultural e Literário Escrevedeira, em parceria com Luciana Gerbovic e João Bandeira. Bom, para iniciar, então, essa conversa, vou falar um pouco sobre o contexto que dá origem a essa conversa com a Noemi, né? A gente vai se centrar um pouco no livro, né, Em Tempos Como Estes, que é um compêndio de cartas da Efratia Gittai, publicado pela UBU. Inclusive, também agradecemos a eles por estarem aqui conosco nesse projeto. Esse é um livro que dá, conceitualmente, né, um certo sustento para essa exposição que chama Em Tempos Como Esses, né? Então, ela nasce no seio de várias parcerias, né? Ela começa fruto de um grupo de acompanhamento que é organizado pelo Ateliê 397, né, que, por sua vez, é um espaço independente de arte contemporânea que tem atuação há 20 anos, né? São muitas instituições aí para apresentar que fazem parte dessa exposição, mas isso também é muito que dá força para ela, né? Então, esse grupo de acompanhamento, que é comandado pela Tânia Riviti, que está aqui na minha frente, organiza esse grupo junto com a Laide, né? Elas são duas mulheres que organizam os debates e as discussões que vão pautar esse acompanhamento poético de 11 artistas, muitas delas estão por aqui, né? Então, esse é um pouco a cara dessa exposição, né? Que é fruto desse grupo de acompanhamento de 11 artistas mulheres, né, de idades variadas, a partir dos 40 até os 70 e tantos anos, que eu entrei, né, como curadora, né? E, a partir daí, concebi essa exposição, pensando no encontro desses trabalhos dessas mulheres artistas junto com a coleção Alaide Alves, que é uma coleção que tem a vocação de olhar para a produção jovem, experimental, contemporânea brasileira. E, a partir do momento que eu entro nesse grupo, né, um grupo que já existia um certo tempo antes da minha entrada, né, que já se pautava em discussões muito importantes, como o momento em que se apodera da palavra artista e do ser artista, né, dessa identificação com essa prática, né, que pauta também muito a exposição, né, que fala muito sobre esse encontro entre essas obras e a semelhança que elas têm, né? São obras que vão olhar para acontecimentos do mundo contemporâneo, né? Obras que se interessam, por exemplo, por questões ecológicas e ambientais, se debruçam sobre o consumo e olham com muita atenção para pequenos acontecimentos da vida, né? E isso não só a gente percebe não só na obra das mulheres, né? A gente olha, inclusive, nesse trabalho do Mano Penalva, que depois a gente vai olhar com um pouco mais de atenção nesse percurso pela exposição, né? Esse percurso é muito importante para a gente chegar até o livro de correspondências e entender alguns desses pontos de contato entre essas vidas, né? A vida da Efratia Gittai, que inspira essa exposição, é a vida de uma mulher que nasceu no começo do século XX, né, em 1909, e atravessa ele completamente, né, morrendo em 2004. Então, ela testemunha grandes acontecimentos globais, né? Uma família que sai da Rússia e migra para Israel, então ela vê a Revolução Russa, ela vê a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a formação do Estado de Israel, e a gente entende também que a produção dessas artistas que estão vivendo o tempo presente também testemunha grandes acontecimentos, como, por exemplo, esse trabalho que aparece aqui em primeiro plano,
da Sueli, que é esse desfiar. Depois a gente também vai dar uma olhada nessa imagem mais próxima, que me lembra muito daquele verso da Cajuína, né? Apenas a matéria-vida era tão fina. É um desfiado, um tecido que torna ele muito frágil, né? E que reflete sobre essa fragilidade da vida no momento em que se havia essa onipresença da morte, né? Então, ao mesmo tempo que a gente lê essas cartas da Efrátia narrando o medo do Holocausto, a gente percebe na exposição essa reflexão para os dias de hoje. Então, essa é um pouco a cara da exposição, e a gente percebe que não está assinalado a diferença entre as obras dessas artistas mulheres e as obras da coleção ou as obras de artistas da galeria Marília Razuc. Eles têm um diálogo muito forte, né? Assim, os artistas admiram os artistas da galeria ou da coleção, aprendem com ele. Foi um projeto de longo prazo em que nasceu dessa seleção, inclusive, de obras da coleção da Alaide, e as obras foram feitas inéditas, né? A partir desse recorte da coleção e dos artistas da Marília Razuc, né? Tendo então um pouco mais da vista geral dessa exposição, um pouco como são essas obras, a gente percebe que nem todas elas estão na parede, algumas delas estão ocupando o espaço. Era um grupo majoritariamente de mulheres pintoras que se arrisca também, né, a testar novos materiais, novas formas de fazer arte, que é uma marca também do próprio Ateliê 397, do grupo de acompanhamento, né, de sempre provocar a expandir um pouco esses horizontes, né? E daí que também a proposta de aproximar com as cartas da Efrátia tem muito sentido. Trata-se de uma mulher que faz observações muito agudas sobre algum filme que ela vê, né? Me toca muito a carta que ela conta para a irmã que assistiu Luzes da Cidade do Chaplin, ou mesmo quando ela narra alguma visita ao museu. Então, é uma mulher extremamente culta, né? E cuja obra é quase que difícil de apreender, né? A marca maior que ela deixa são as próprias cartas, que ela mesma tinha intenção de organizar e editar na forma de livro, né? O que ficou uma tarefa, então, para o filho dela, o Amos Gitae, que é essa figura muito mais reconhecida, né? Então, essa também é uma marca muito interessante de se observar, né? Como que essa mulher ainda hoje ela é vista um pouco pelas lentes, né? No duplo sentido, porque ela aparece também como personagem em alguns dos filmes dele, e como que a gente consegue encontrar essa voz única, né? E pessoal. A exposição também fala muito sobre isso, sobre esse encontrar de uma própria voz, de uma própria marca, de um próprio jeito de fazer, né? Autoral. E por que também que isso é tão mais difícil para as mulheres, ter esse espaço limitado de criação, de produção, né, e que é muitas vezes disputado, dividido com outras funções, né? Então, dando uma passada pelas obras mais especificamente da exposição, aqui a gente vê o trabalho da Isabel Gouveia, que é uma pintura que ela produz com grossas camadas de tinta, que ela não usa o pincel, né? Ela vai aplicando, então o que se forma em cima da tela é uma espécie de crosta de árvore. Aqui aparece um pouco um processo de corrosão também. É um processo muito interessante. O artista se interessa muito sobre as transformações climáticas, né? Então, o nome da série é Minado, com uma ideia de contaminado, das minas também. E daí que esse trabalho se aproxima da colagem digital da Aventura Profana, que vem da coleção da Laide Alves, uma artista jovem, proeminente, que está também na lista da Bienal, e a gente percebe essas afinidades de discussões, né? Que ela forma esses mesmos tipos de padrões de texturas, só que com fotos de diferentes origens, né? De diferentes tipos de lixões, né? Desde pequenas escalas até grandes escalas. Pensando também nesse aspecto dessa observação cuidada do cotidiano, a Ana Mitre ela volta para o gênero da natureza morta para capturar a vida através da morte, né, desses alimentos, desses frutos aí que são consumidos, né, pelo tempo, por pequenos animais que passam por ali.
Então, é uma discussão também que passa muito pela obra dela e se reconecta também com o próprio livro da Efrátia, o tema da observação desse cotidiano, né? A Rosana Spanholo é uma artista que trabalha com o acúmulo de etiquetas, né? Ela tinha na prática dela a ideia de juntar e colecionar por cores e formas. Então, que ela surge na exposição com essa figura humana, né, que é presa dentro desse grid, né, de muitos fios, que lembra também um pouco um fantoche, né, algo desse tipo. A Solange Renault, uma artista que tem uma ligação com Minas Gerais, e ela então estuda a cadeia produtiva do ferro, né? E vê essa paisagem que surge de um lado e desaparece do outro para dar origem a outros tipos de montanha, né? Os prédios, né? Então fica imaginando essas montanhas que são subtraídas da natureza, né? E a Sueli com esse trabalho, essa série que faz esse desfiar, né? É um procedimento só de retirada, né, do próprio material e que deixa ele extremamente frágil, né? Mas é um tipo de renda, assim. Esse trabalho da coleção da Laide da Amélia Toledo também olha para um outro aspecto da exposição, que é o aspecto formal, né? Como as artistas olham para os elementos básicos da arte, né? A cor, a forma, o equilíbrio, o desequilíbrio deles, criando alguns jogos de percepção, e como isso se volta também para próprias cartas da Efrátia no sentido dessa observação sensível e estética dela para o mundo, né? Para esse interesse sobre as formas e cores, né? Ou mesmo para o teatro e para o cinema. Esse é um trabalho da Lília Malheiros, né? Que continua a pesquisa dela sobre cor. Aqui a gente vê quase que as mesmas cores reorganizadas em diferentes formas, né, criando arranjos desses equilíbrios e desequilíbrios, né. Ela trabalha nesse caso com cores intensas, né, o rosa choque. E a Renata Tassinari, que é uma artista da galeria que também trabalha com esse jogo de percepção de cor, né, esse trabalho muito fino. Ele tem uma moldura branca que quase se camufla no espaço. Então é muito interessante observar esses diálogos, né. Aqui nesse pensamento da apropriação de materiais cotidianos, né? O Mano Penalva usa essa faixa de nylon encontrada nessas feiras, né, em sacola de feira ou cadeira de praia, né? E faz esse tipo de dobra que lembra os relevos espaciais do Hélio de Sica, né? Então ele aplica esse olhar artístico para um material cotidiano. Eu acho que também é um tema muito interessante, né, para todo esse contexto, né? Como aplicar esse olhar informado em cima desse ambiente que é muito comum, né? O trabalho da Adriana também tem essa marca do lúdico, né? São esses 3 volumes de 7 faces que têm as mesmas cores e o movimento deles te dá a percepção deles serem de tamanhos ou formas diferentes, apesar deles serem iguais. A pintura dela, que já trazia um tanto isso, com essa ilusão, né, da perspectiva de cores. E a Micaela, que trabalha com formas orgânicas que lembram células, escorrimentos, né, líquidos e fluidos. E também é uma artista que passa a se apropriar de objetos comuns, né, e ela traz até um conduíte. A Jussi Silag também é uma artista que tem ascendência húngara, né? E o pai dela é um arquiteto modernista. Ela domina esse vocabulário, né, modernista na pintura dela, mas traz com uma certa leveza e ludicidade com essas marcas, né, de x's e zeros, né, esses caminhos que são feitos na pintura. E a Shirley Pais Leme também, né, que trabalha muito com a fuligem, né, fala também de uma memória de infância criada na fazenda, com lampiões e fogo a lenha, né. Então é também mais uma artista que trabalha com esse universo do dito não artístico, né, como que essas fronteiras entre o que é o universo artístico e o não artístico se fundem tanto na vida da Efrátia, na vida dessas artistas que a gente observa, mas também na vida de muitos artistas que a gente tem como consagrados, né? E como essa aproximação das obras faz com que a gente perceba
a beleza e o valor, né, desse tipo de procedimento dentro da arte, quando ele é feito também por essas artistas, né? A Tatiana Blas, que usa, né, a perspectiva, esse elemento renascentista da pintura para criar esse efeito de solidão, né, e desolação nessa série que chama Museu do Meu Cansaço. E, por fim, a gente tem essa seção da exposição que realmente trata do assunto da recuperação de histórias e memórias, né? Esse trabalho da Ana Mazei chama Adélia H, né? Ache, em referência à filha do Victor Hugo, né? Que é essa mulher que se perde por amor, né? E ela imagina essa roupa de baixo, né? Dessa mulher. Assim como a Maria Lúcia Simonsen, do grupo, também recupera essas fotografias de casamento, isola, né, esse fundo e captura esse momento muito específico, né, de união, mas isolamento entre as figuras, o não tocar, né, complexifica um pouco essas relações dadas, né, entre do casamento, né, essa instituição do casamento é colocado aqui com uma complexidade sem uma rejeição total também, né, que é a foto do casamento dos pais e da própria artista, né, uma árvore genealógica, né, também que se segue. O trabalho da Fernanda Gomes, da coleção da Laide também, uma artista que tem a lida com a matéria como um elemento central, né, nessa obra, traz esse documento desgastado, né, que só sobra essa palavra viver, né, que também diz muito, né, a gente cria toda uma narrativa em volta desse único verbo, né, uma história apagada. O trabalho do Ilau, que é um artista que também traz muito essa relação entre Oriente e Ocidente, cria essa técnica muito única de corrosão, né, e aqui tem uma carta escrita nesse papel em forma de aviãozinho, né? Um trabalho muito delicado, uma renda praticamente, mas que também traz essa ideia narrativa, né? E, por fim, o trabalho da Luciana Monteiro, né? Que oferece um festejo para 4 mulheres autoras negras, né? Com que é a Audre Lorde, Alice Walker, Jamila Ribeiro e a Conceição Evaristo, e em cima tem essa caixa com uma foto de uma festa de aniversário, né, que ela recupera da família, para trazer essa ideia de celebração para essas mulheres, né? Então, aqui foi um pouco esse percurso pela exposição, né, entendendo um pouco obra a obra como é que esses temas se juntam, né, e finalmente chegando nessa ideia dessa recuperação de narrativa. Então, um pouco para começar a nossa conversa, eu queria ler um trecho da carta, de uma das cartas da Efrátia, que ela, justamente quando ela fala da ideia de transformar essas cartas em uma organização em forma de livro. Acho que isso é muito importante também para a gente sentir um pouco o sabor da escrita dela, né? Então ela manda essa carta para o filho dela, né, para o Amos e para a Rivka, que é a esposa dele. E ela está lembrando de quando um amigo, que é um crítico de arte, escreveu uma carta sobre a morte da mãe dela. E daí ela fala a carta, né, a qual achei depois de procurar entre as centenas que estão me esperando para que eu cumpra minha promessa de ordená-las e organizá-las. Mas sempre aparece uma tarefa urgente que me impede de fazer isso. Elas representam uma crônica da minha família, minha juventude, meu diálogo com amigos, amantes, meus pais. Múnio, de abençoada memória, Guidon e Raico, Gunila e vocês dois, Amos e Rivka, meus queridos parisienses, que tenham longa vida. Afinal de contas, o que fui capaz de realizar é limitado, estou consciente disso. Mas o que fazer? A vida em cores já passou. Agora vem a velhice. Tenho problemas de visão, a pele murcha, crestada pelo sol, e varizes. Paro por aqui. Pensando bem, minha velhice é bem prazerosa. Meu desejo, se não minha sede de vida, permanece, e ainda posso curtir as cores do arco-íris. Mantenho na íntegra minha capacidade de pensar e me comunicar com os outros, especialmente quando tenho interesse nisso. Mais importante, sinto serenidade e satisfação com a ideia de que Guidon e Raico, Gunila e Yael, Amos, Rivka, Keren, Ben e Yori, que ela coloca também os netos,
Todos vocês conseguiram construir sua existência sobre boas e belas fundações, por mais diferentes que elas possam ser. Claro, algumas são fora do comum, mas, considerando tudo, devo dizer que estou feliz com a continuação da linha de descendentes. Aqui é uma reflexão muito cheia de humildade que ela faz, né? Porque ela, como a gente estava conversando antes, ela realiza muito em vida, né? Mas é um tipo de obra que é muito difícil de capturar. Ela vai estudar em Viena, em Berlim, em Londres, passa por Berkeley para acompanhar o filho. Então, são muitos feitos, né, de uma vida, mas que é olhada por uma outra perspectiva, né? Assim, também do que se pode alcançar, né? Eu acho que esse trecho ele resume um tanto assim a fala sobre a exposição, né? Então eu passo a palavra um pouco para a Noemi, né? Afinal a conversa é quando nossa, tem o seu. Para te ouvir um pouco sobre as percepções desse livro, né? Foi um convite que a gente fez, né, para você se debruçar sobre ele, que era um tema que não era propriamente, mas que tem muita afinidade, né, com a sua obra e vida. Boa tarde a todos, todes, todas. Obrigada também a Tânia pelo convite. E a você também pela mediação e a vocês por estarem aqui. E, bom, eu queria começar falando um pouco sobre o título do livro, né, Em Tempos Como Esses, que é retirado de uma carta dela, da Efrátia. Mas eu, pensando, acho que esse título se aplica a qualquer tempo e a qualquer lugar, né? Porque não existe tempo no século XX, pelo visto também no século XXI, que a gente não possa, em que a gente não precise exclamar: que tempos, né? Em tempos como esses, porque não houve tempo no século XX, nem agora, que não tivesse sido difícil, muito difícil. A gente viveu, acho que todos aqui viveram no século XX, viveu um século e agora está vivendo outro, de tantas transformações e de tantos acontecimentos que, inclusive, chegam a ameaçar a nossa existência, nosso planeta, seja por guerra, seja por camada de ozônio que está perfurada, seja pelo aquecimento global, seja por ameaça nuclear, seja, né, por desigualdade social e agora ameaça da inteligência artificial. É tanta coisa que, né, agora acabei de saber da notícia de que o Zé Celso está no hospital, sofreu muitas queimaduras e as coisas não param, né? Então a gente nunca para de dizer que tempos como esses são sempre complicados. A Efrátia, né, quando ela fala no final da vida, já na velhice, eu sei que eu fiz pouca coisa, né? Qual é a minha obra? É porque realmente a Efrátia não construiu uma obra como um livro, um filme, né? Assim como o filho dela. Ela só fez um país, só isso. Ela ajudou a construir um país. Então, esse livro me impressiona muito a mim, não só como escritora, como mulher, mas também como judia, porque eu sei, de ouvir, de ler e de ter estado em Israel algumas vezes, de ter uma irmã que mora lá, o que foi a vida desses pioneiros, e principalmente dessas pioneiras, que foram para Israel, como ela, na década de 20, ainda muito tempo antes de o Estado ser declarado independente, que foi só em 1948, e que se mudaram simplesmente para o deserto. Era um lugar que não tinha absolutamente nada, não tinha nenhuma planta, não tinha nenhum bicho, não tinha cidade, não tinha nada. E eles foram para lá, né, dispostos a construir um país.
um país de esquerda, um país socialista, que, bem ou mal, né, no final eles conseguiram construir, porque Israel nasceu como um Estado socialista. E a Efrátia, o que mais me surpreendeu em todas as cartas dela, que são extremamente potentes, vibrantes, de uma vitalidade, de desejo, de vontade, de força, impressionantes. É isso que mais me tocou na vida dessa mulher. E a cultura, a erudição também, mas, principalmente, a lucidez que ela manteve já desde os 20 anos de idade, ou até antes, de conseguir enxergar a vida que ela estava levando como necessária para aquilo que ela queria realizar. Né? Então, ela quase que desconsidera o sofrimento, o sacrifício, todas as carências, né, que ela e a família sofreram, desde fome até frio e falta total de dinheiro, sendo que eles tinham vindo de uma origem em que eles tinham esses confortos, né, passar de uma realidade para outra e ela ter tão jovem essa lucidez de que passar por isso era necessário para ela fazer o que ela queria, é muito impressionante. Eu acho que grande parte dessa lucidez e desse equilíbrio que ela demonstra, até da força que ela tem, vem de uma convicção ideológica. Né? A gente vê, desde o início, o quanto ela estuda Marx, Weber, Lenin e os teóricos de esquerda judeus. Né? Ela tinha uma convicção socialista tão arraigada e tão fundamentada que isso fazia com que ela suportasse tudo. Né? Inclusive, ela colocava os ideais, e aí eu acho que não tem nem como separar o ideal da ideologia, porque era um ideal ideológico. Ela colocava esses ideais acima de tudo na vida dela, né? Inclusive acima da individualidade, acima da subjetividade, acima dos amores, acima das necessidades, tudo em função da construção de um país. Essa clareza, né, que ela manteve de ir para Viena, estudar, e mesmo lá, conhecendo tudo que ela conheceu e que ela não tinha em Israel, ela pensa em estudar, em frequentar aquelas peças e aqueles filmes e os amigos todos para poder levar isso para Israel. Não pensa, em nenhum momento ela pensa em ficar lá, ou em Berlim. Né? Ela pensa em aproveitar isso para poder levar isso de volta para Israel, inclusive com pais que deram a ela uma formação ideológica de esquerda, mas com discordâncias em relação aos pais e uma liberdade, uma autonomia, uma independência em relação a esses pais que a formaram e que, graças a eles, né, ela manteve sempre um senso de agradecimento muito grande, mas, graças a eles, que ela foi para lá, que ela teve essa oportunidade, né, de trabalhar por esse país, ela também tem a independência e a clareza de discordar deles. Né? Ela entra para um movimento, que é o Hashomer, que o pai desaprova, mas que ela fala, tá bom, você desaprova, mas é nisso que eu acredito e é isso que eu vou fazer. Então, a certeza dela, a convicção, né, e a fluência da escrita dela é impressionante. Né? Ela poderia ser uma escritora. E a beleza também da escrita dela, muito poética. E o fato de ela ser mulher, né, e de ter encarado esse desafio com tanta firmeza, né, é mais impressionante ainda. Mas tem uma coisa em relação às mulheres pioneiras israelenses, socialistas,
que é um feminismo pré-feminista, né, de mulheres que sabiam qual era o lugar delas, qual era a força de trabalho delas e como elas poderiam contribuir, e a visão também da parte dos homens de que essas mulheres tinham deveres e importância igual a deles. Então, essa visão igualitária de gêneros entre homens e mulheres na esquerda judaica do início da construção de Israel é marcante, né? Dessas mulheres que desde eu lembro que eu fui para Israel em 85, faz 40 anos, e nessa época Israel ainda era um país socialista, que hoje Israel é um país hipercapitalista. Mas, naquela época, ainda era um país socialista. Por exemplo, só tinha um banco em Israel, só tinha um canal de televisão, não tinha propaganda, não tinha publicidade. Nem sabiam o que era publicidade. Né? Não tinha publicidade. Eu lembro, o diretor do único banco... Todos os executivos em Israel andavam em manga de camisa, ninguém usava gravata, terno e gravata. A maior diferença salarial em Israel era de 3 vezes. Conseguem imaginar isso? E eu fui na casa de um casal com filhos, e aí um filho deixou... Eram crianças, né? Deixou cair um brinquedo no chão. Mas ele era criança demais para ir lá e catar. Aí a mulher falou para o marido, cata. Eu fiquei, hã? Que isso? Tipo, era 85, né? Aí eu fiz assim, ela falou, você está assustada? Eu falei, estou. Ela falou, hoje é dia dele catar. Né? Tinha dias, o dia do marido cozinhar, limpar, arrumar, catar os brinquedos, tudo, mas ele cata, tipo, homem, né? Homem que fala, cata. E aí ela trouxe o jantar, eu falei, nossa, que gostoso, você que fez? Ela falou, eu que fiz? Como assim? Não, eu não cozinho, eu compro. Né? Tipo, nem passa pela cabeça. E aí era tudo de papel, os pratos eram de papel, aí terminou a comida, embrulha tudo e joga no lixo. Né? Então, essa coisa feminista em Israel é muito forte. E eu acho que vem desse espírito pioneiro. Agora não é mais nada, agora é tudo... como é que fala? Corroeu o capitalismo lá, corroeu tudo isso, como corrói em todos os lugares. Então, ainda a gente sente, né? Porque as mulheres lá prestam exército, elas são obrigadas a fazer 2 anos de exército. Não, 2 anos. Os meninos fazem 4, as meninas fazem 2. E eu ainda sinto, eu acabei de voltar de lá, ainda consigo sentir esse espírito nas mulheres de lá. É bem diferente, né? Só para situar um pouco vocês. Mas, em todas as cartas da Efrátia, a gente sente o espírito de amor muito forte, muito afeto, muita continência, né? A capacidade de receber os problemas e conter os problemas e acolher os problemas dos outros, muita confiança, muita independência, liberdade. Né? É impressionante o momento em que ela perde o filho. Ela perde um filho com 2 anos. O filho tinha 2 anos. E ela mal fala sobre isso. Né? Ela fala que o marido ficou pior do que ela. A paixão que ela sentiu por um outro homem, né? E como ela encara essa paixão,
sinceridade com que ela encara essa paixão, né? Oi? Ele Logo morre. Depois ele morre, ela testemunha essa paixão. Não dá para entender se ela foi muito, se ela levou a cabo ou não, mas que logo depois ela sabe que essa pessoa foi assassinada. É muito tocante. Então, algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, página. Aqui na página 46, ela escreve para o pai dela e termina a carta assim: viva e trabalhe, viva e lute, viva e ame a vida. Né? Bem palavra de ordem. Quando eu era adolescente, eu frequentei um movimento juvenil judaico-socialista, o Yehuda Bonim, e era assim que a gente vivia, era no perigo, na luta, e vamos que vamos. E, né? Era viver com base em palavras de ordem mesmo. A gente não tinha medo de nada. Quanto mais perigo viesse, melhor. A gente queria enfrentar os perigos mesmo. Perigo era gostoso. Vamos lá. Aqui, outra coisa. Quem deseja ardentemente alguma coisa tende a aprender a sofrer. Né? Isso daqui, além de ser judaico, né, acho que tem bastante judeus aqui, sabem disso, como judeu tende a aprender a sofrer. É judeu de esquerda, né? Aí mais tende a aprender a sofrer. Né? Exato, mas esse pensamento é complicado, né? Tem que sofrer. Se não sofrer, não tem conquista. A conquista vale menos se não tiver sido fruto de sofrimento. Isso é muito judaico. Né? Mas é muito socialista também. E o socialismo tem uma moral... Posso falar essa palavra? Tem uma moral foda. Né? Tem que ter sofrimento. E outra coisa que me espantou, na página 90, que ela fala: estou quase envergonhada de me sentir tão poética, porque tem isso também. Né? A poesia perigosa, capaz de ela te distrair da tarefa. Tá? Então, eu queria chamar um pouco a atenção dessa questão ética da Efrátia e falar um pouco sobre o que isso me fez pensar, sobre a relação entre ética e estética, porque eu acho que é disso um pouco que essa exposição fala, né? Pelo pouco que eu vi, porque eu não fui ver a exposição, e um pouco do meu trabalho também, porque vários dos meus livros têm a ver com tragédias. Né? O que os cegos estão sonhando tem a ver com a tragédia pela qual a minha mãe passou, que é ter estado num campo de concentração, ter perdido os pais no campo de concentração. Íris as Orquídeas é sobre uma mulher que passou por uma revolução húngara, né, que prometia ser uma transformação maravilhosa, que realmente era um desejo do povo de se reorganizar de uma forma justa, mas uma revolução que foi um sonho, que durou só 2 semanas e que foi violentamente destruída pela Rússia comunista. E depois o que ela sussurra, Nadezhda Mandelstam, sendo perseguida pelo regime stalinista, né, tendo que percorrer a Rússia inteira, passando fome, sem direito a trabalho, sem direito à moradia, sendo rejeitada por todo mundo, porque todo mundo tinha medo
de receber o casal, ela e o marido, porque o marido tinha ousado nem escrever, ele escreveu, ele só ele criou o poema na cabeça contra o Stalin, né? Eles foram perseguidos até o Ossip morrer num campo de concentração na Sibéria, né? Então, eu tive que lidar com essas questões. E também, quando eu escrevi o livro depois da morte da minha mãe, eu tive que lidar com essa questão ética, né? E acho que grande parte da literatura atual, né, no Brasil e fora do Brasil, está se preocupando, e não só a literatura, as artes, né? A gente vê nas bienais, está se preocupando com questões eminentemente éticas, né? São as minorias, é a raça, é o feminismo, são os negros, os LGBTQIA+, né? Esses são os assuntos que estão em pauta, os indígenas, o aquecimento global, as ameaças todas, né, que nós estamos sofrendo. E a Efrátia, assim como o Amos, o filho dela, que também, né, cujos filmes tratam de questões políticas israelenses, eu recomendo muito para quem não assistiu os filmes do Amos, que assistam, são absurdos. Assim, eu tenho preferência, não sei se você vai lembrar, como chama aquele com a Natalie Portman, acho que é Free Zone. É o que eu mais gosto. Esse filme, assim, eu começo a ver, eu já começo a chorar, porque é muito forte, é muito forte. Mas os filmes dele são absurdos. E ele também trabalha essa questão, né? Eu fico, é uma questão que me ocupa muito, porque quando vou voltar agora, parece que eu vou fugir do assunto, mas não vou. Quando Platão fala, né, dos universais, o bem, o belo e a verdade, né? Absolutos, o bem absoluto, o belo absoluto, a verdade absoluta, eles são intercambiáveis, né? Como eles são universais e como eles são absolutos e ideais, eles são praticamente a mesma coisa. É como se o bom fosse belo, o belo fosse verdadeiro, o verdadeiro fosse bom, o verdadeiro fosse belo, o belo, né? Como se fosse uma coisa circular, em eterno diálogo e transamento. Então, é impossível, no ideal platônico, que uma coisa seja boa e não seja bela, né? Ou que uma coisa seja verdadeira e não seja bela, ou que uma coisa bela não seja boa. É impossível. Se é belo, é bom, se é bom, é belo. É claro que a gente pergunta, mas como assim? Eu sou bom, isso quer dizer que eu sou belo? É porque é outro conceito de belo, é o belo universal, o belo ideal, né? Não é, ele é belo, como ele é lindo, não é isso, não. Tá? A arte trabalha basicamente com o belo, né? A função poética da linguagem, né, é a função que se preocupa com a forma da linguagem. Poesis é fazer, né? Então, quando um trabalho literário ou artístico ele vem à tona, né, quando ele se realiza como objeto, ele está levando em consideração a função poética da linguagem, né? É a forma da língua, é a forma das coisas, é a forma do corpo, é a forma do lugar. É isso que, diferentemente das outras funções da linguagem, a poesia privilegia, né? O trabalho com a beleza da linguagem. O que aconteceu ao longo do tempo, né, desde Platão até nós, foi que, aos poucos, foi ocorrendo um divórcio cada vez maior à medida que a carga funcional do mundo passou a superar
a carga formal do mundo, a carga estética do mundo, é que começou a ocorrer um divórcio quase que inconciliável entre o belo e o bom, entre a ética e a estética. E a estética se desvencilhou da ética de tal forma que hoje já não existe mais nenhuma relação de necessidade entre o belo e o bom. Uma coisa pode simplesmente ser bela e não ter nenhuma carga ética por trás. E isso é terrível, né? Isso é o produto de um esvaziamento histórico e contínuo do valor ético da forma, né? Que aí eu não quero entrar nos porquês disso, mas o que tem me preocupado ultimamente é que essa nova preocupação com a ética acabe criando um divórcio contrário de trabalhos que acabam privilegiando a ética em detrimento da estética. Como se ser ético e escrever sobre questões éticas ou produzir obras de arte com preocupação ética te isentasse da preocupação estética. Já fosse suficiente você falar que o mundo está acabando ou que as pessoas não estão jogando lixo no lixo, ou que os indígenas estão sendo exterminados, né? Ou todas as injustiças sociais que estão acontecendo, como se isso bastasse. Eu falei sobre isso, já é o suficiente. E eu acho que a Efrátia ela consegue fazer uma coesão, né, no sentido de reunir, de combinar, embora ela não tenha produzido nenhuma obra de arte, digamos assim, embora acho que as cartas dela sejam, mas não tinham essa intenção, ela consegue fazer uma combinação que eu acho que isso provavelmente deve ter passado para o filho dela também, porque ele também consegue fazer isso, né, nos filmes dele. Porque não existe, para mim, esse trabalho artístico que não considere a função poética da linguagem, né? E que talvez eu esteja sendo ainda excessivamente platônica, porque o Platão é completamente decadente, fora de moda. Não, né? Esses universais já estão há muito tempo superados, não tem nada que seja absoluto. Eu também não faço questão de que nem a ética nem a estética sejam consideradas dessa forma absoluta. Eu sei que elas são extremamente relativas e nuançadas, mas eu acho isso é uma coisa que me preocupa demais com os meus alunos, né, quando a gente conversa sobre isso, ou quando eu faço crítica literária de livros que tratam de assuntos como esses. E eu vejo que as obras aqui, eu não posso falar de nenhuma delas porque eu não as vi, né? Mas acho que é uma questão sempre para se ter em mente. E na literatura, especialmente, né, o que denota o trabalho estético é a linguagem. Né? Então, eu vou lançar um livro agora em agosto, setembro, não sei, sobre escrita. Né? Eu falo sobre isso. Quem comanda a escrita não é a ideia, é a palavra. Né? O material concreto com o qual o escritor trabalha, assim como o pintor trabalha com tela, tinta, cor, é a palavra. Né? E a palavra não é significado para um escritor, ela é um significante.
né? Ela é uma matéria-prima concreta com a qual o escritor tem que lidar, né? Como se ela fosse um objeto, né? E tirar dela todo desgaste, todo vazio, toda banalidade, tentar trazer de volta para a palavra a carga de originalidade, de poesia, de resistência que a palavra ainda tem, mas está cada vez perdendo mais. E eu atribuo esse valor, essa função, para qualquer tipo de arte. Né? Eu acho que a linguagem em arte é ela que comanda e é ela que contém a carga ética. E eu não acho que as coisas podem se inverter. Não sei, talvez seja meio conservadora a minha visão, mas, enfim, penso um pouco por aí, gostaria de, talvez, começar uma conversa por aí. E se vocês quiserem fazer perguntas ou bater um papo, a gente pode... Bom, enquanto eu deixo vocês formularem uma pergunta, eu vou abrir aqui a lista, porque eu acho que uma outra afinidade que tem muito do processo da exposição com a sua atuação, Noemi, é da própria... do ensinar, né? Aqui a gente está falando de um contexto que nasce de um grupo de acompanhamento. Você também acompanha várias escritas que não necessariamente também são descobertas, né? Entre aspas, também tem um pouco esse misticismo do artista descoberto que se torna, né, reconhecido e tal. Queria que você comentasse um pouco, a partir da sua experiência, né, o que é acompanhar toda essa produção artística que fica um tanto à margem, né, do que é absorvido por uma ideia de mercado, né, que se comporta, né, cada um à sua maneira, né, na literatura e nas artes, mas... claro, entre os escritores também é muito difícil você conseguir se firmar, muito difícil. Bom, para começar, eu nunca me comprometo com os meus alunos de que eles serão publicados, né? Eu não trabalho com essa parte, eu trabalho com a escrita mesmo, a parte de publicação, não. Agora, o que eu digo para eles, e é nisso que eu acredito, é que o trabalho de você conhecer a tua linguagem e criar uma marca sua, que é o que todo mundo quer, é muito demorado, né? E para ninguém chegar num curso meu achando que em um ano vai se encontrar, porque não vai. Pode acontecer, mas é raro, muito raro. Então, né, eu vejo assim pessoas que entraram no curso com bastante dificuldades de escrita e agora, 3, 4 anos depois, agora estão escrevendo legal. Agora tem de onde partir, sabe? E das pessoas saberem e terem esse tempo interno e externo de demora, né? Porque tudo no mundo atual concorre para que não haja demora, né? Então, arte demora. É isso que eu falo para eles, elas. A maioria é mulher, né? Todo lugar onde você vai é tudo mulher. Aqui, deve ter quantos? 90% mulheres. Mas onde a gente for, é assim. A não ser que você for numa reunião de banco, onde tem dinheiro envolvido, tem homem, mas se tem coisas legais envolvidas, é mulher. Então, é isso que eu falo para elas. Né, porque as pessoas entram nas coisas já querendo ser reconhecidas. Mas o reconhecimento é consequência, né? Não pode ser nunca causa de nada.
Você não faz uma coisa para ser reconhecido. Você é reconhecido porque você fez alguma coisa, né? Então, geralmente, quando você faz para ser reconhecido, não rola. Ou se rola, rola aquele reconhecimento falso, né? Que dura pouco também. Ou que se sustenta mal, né? Ou que se sustenta mal, claro. Porque é uma necessidade que pode cegar muito. Porque o que mais tem agora é gente que é reconhecida porque é reconhecida. É isso. Né? O mundo se afogou em imagens. Instagram, todo mundo sempre vê o jardim do outro. Exato, É uma coisa tautológica, assim, né? Sou legal porque eu sou legal. E o que você faz para ser legal? Seja legal. Você falou que percorreu bastante o sofrimento, né, dos livros que você escreveu, da Lili e tal. Se nisso, principalmente no do luto da sua mãe, você vê assim que ela conseguiu, ou que a arte é um respiro para mesmo essas pessoas que passaram por tudo isso, se a arte faz alguma coisa para elas? Faz, sim. Faz um respiro, assim, né? Tipo... Não sei se é um respiro, não. Eu não acho que a arte seja uma pausa. Acho o contrário. Acho que ela é um mergulho. Mas, então, ela né? tem uma importância, mesmo para essas pessoas que tiveram uma vida muito mais dura do que o que a gente... Claro, e, assim, porque com esse trabalho do livro do luto, você deve ter visto o que sua mãe passou, se isso daí consegue, né, dar uma luz. Sim. Porque, uma cor. Primeiro, porque quando você tira a dor... Não é tira, né? Quando você passa a dor de dentro para fora, e quando você vê ali a coisa com uma forma, isso que eu estou falando de forma, né? Uhum. Quando você vê a tua dor com uma forma, porque a palavra é impressionante. Você começa a escrever, é ela que vai te dizendo qual é a tua dor, como é a tua dor. Ela vai te devolvendo a forma da tua dor. E quando você viu que a tua dor tem forma, você fala, entendeu? Posso lidar com isso. Com a pintura, acho que também é isso, né? Você vai colocando e daí você vai, sei lá, é uma análise, né? Uma exato, porque né? é isso que eu estou falando, que a repente... escrita não é a ideia, são as palavras. E você vai escrevendo e as palavras vão te dizendo, elas vão... Né? É impressionante, todo mundo que escreve literatura mesmo... se depara com essa surpresa que as palavras trazem para nós, né? Porque você acaba escrevendo coisas que você não sabia que você sabia, ou não sabia que você estava sentindo, quando é pessoal, né? Mesmo quando não é pessoal, quando você escreve sobre outro personagem que você supõe que não tenha nada a ver com você, mas você acaba dando forma para a dor daquele personagem e descobre que aquela dor é sua, né? Então você fala, dá para eu lidar com isso, né? Agora que eu vi que a coisa existe, porque enquanto você está mergulhado naquele mar sem forma, que é a dor da perda, parece que você não vai sair daquilo, né? Que você virou a própria dor e que está dentro do buraco e não vê mais nada. Você está dentro do buraco, né? Tipo, então, acho que a arte é como um barco no mar. Né? Você não saiu do mar, você está lá ainda, mas você está num barco. Entendeu? Mas eu não acho que seja um consolo, nem um respiro, não. Eu acho que é uma forma. E as formas fazem bem. Eu acho que isso acontece na pintura também, porque a pintura também te devolve, né? Quando claro. você fala com o pintor, ele fala assim, mas quando a pintura fala, mas não é que ela fala, né? Mas ela fala, te devolve. Não é falar literal, né? É outra coisa. É outra coisa. É uma outra... Isso, obrigada. Nada.
Na verdade, estou gostando tanto que agora eu vou desviar um pouco com dor no coração. Espero que alguém volte a esse tema da forma. Mas eu estava pensando no ser mulher, né? Então, como você fez o pós-fácil, né, da Virginia Woolf, num teto todo seu, queria que você se debruçasse sobre esse tema, né? Atualmente, outro dia ainda a Sônia Saulstein estava falando que ela não é feminista. É engraçado, quem é feminista, quem não é, não é? Imagina que ela não é feminista. Entendeu? Tá bom. Então Isso é não, bem Sônia, isso aí. Né? Mas falando sobre a Iole, não sou uma feminista. E há vários feminismos, não é? Então, queria, porque eu acho que esse grupo fala um pouco, né, dessa batalha que você está falando, né, dessa autoautorização, não é, de você ser uma pessoa singular, quando, em geral, como mãe, como filha, como irmã, em geral, as mulheres são muito pontes, não é? Então, elas se anulam um pouco, não é? E, de alguma forma, a Efrátia... Faz assim, ó, cata. Isso, então... Mas como é que você vê um pouco o feminismo hoje, né? E você que pensou muito sobre a Virgínia, que é uma pessoa fundamental para a gente pensar o feminino, e não essa coisa que o primeiro feminismo que eu vivi nos anos 70, é que a gente queria ser igual ao homem, não é? Não, a gente para de frescura, não chora, não faz isso, porque você tem que ser durona. Tinha até uma expressão chula, né? Pôr alguma coisa em cima da mesa, tudo que isso, não é? Mas é que hoje em dia, ao contrário, a gente está buscando um lado, um outro jeito de ser um ser humano que não seja isso que deu nesse mundo, né? Esse mundo mais patriarcal, esse mundo que está em crise. Como é que você vê um pouco isso? Tânia, eu vejo as mulheres estão muito bem, nossa, estão muito bem. Estão arrasando, os homens estão fodidos. Eu acho mesmo. Não tem nada para eles. Ou eles vão atrás, e eu não vejo eles indo. Depende. Aí o Ben-Gurion falou, quando começou o Estado, que o único homem de verdade que ele tinha na equipe dele era a Golda Meir. Mas só completando, a gente foi para Paris, não tem nada a ver, mas eu acho que tem super a ver. Eu acho que as mulheres estão demais, os homens estão perdidos, assim. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente foi para Paris, na Fundação Louis Vuitton, e tinha uma foto, uma exposição imensa do Basquiat, né? Ele com o Warhol, e tinha uma foto de vários artistas daquela geração, e uma única mulher. E aí eu fui ver na legenda quem era a mulher, e era o único que não tinha um nome. O único desconhecido. Pois é. Então, como está virando, né? Assim, eu acho. Então, porque a gente isso. vê, né, Tânia, toda a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, e eu não tenho dúvida de que é uma reação contra os feminismos e as minorias, né, que estão se levantando. E, não sei, ou o Darth Vader lá vai ganhar a guerra e a gente não vai conseguir falar porque vão calar a nossa boca, ou não vai ter vez, porque eu acho que nós, as mulheres, os negros, os LGBTs, a gente não tem volta ao que está acontecendo. Eu acho que não tem volta. Mas ainda tem muito trabalho para ser feito, muito trabalho, né? Eu vejo mulheres como nós duas, por exemplo, para falar assim de uma pessoa que eu conheço. Eu acho que a gente
eu não participei dessa cultura feminista dos anos 70, né? Nos anos 70 eu ainda era muito menina para poder participar disso, mas eu sei que eu me considero feminista antes de eu dizer que eu sou feminista. Antes de eu usar essa palavra, eu acho que eu já era feminista, né? Por causa de uma postura de independência, de autonomia, de afirmação do meu desejo. Depois é que eu fui me declarar feminista. E concordo totalmente com você, como hoje o feminismo está mudado. E fico chocada, às vezes, com alguns feminismos que, para mim, são além do ponto, sei lá, se isso existe, né? Mas acho que ainda falta muito, muito mesmo. E os homens que se cuidem, a extrema-direita que se cuide, porque ainda temos um caminho, né? Não sei quantas mulheres aqui têm um teto todo seu e 50 libras por mês, né? Que era o que a Virginia Woolf queria, só. Para ela, 50 libras por mês, naquela época, era muito. E um teto. Mas quem não tem, lute por eles. Né? E vejo muitas mulheres de classe média alta, de classe alta, querendo se separar, mas não podem se separar porque os maridos sustentam, né? Então tem muito caminho a percorrer, mas principalmente as mulheres de classes mais baixas, essas sim é que são as que mais sofrem e são as mulheres pelas quais nós devemos lutar e acolher e ajudar essas mulheres, a superarem as dificuldades que elas têm, que são muito maiores do que as nossas. Então, desde medidas como vagão cor-de-rosa no metrô, até, né, na escrevedeira, oferecer bolsas para as pessoas se formarem. Tudo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Eu sinto muitas conquistas e muito caminho ainda a percorrer. E nós temos 40 entrevistas de imigrantes, 70% são de mulheres. Os projetos Spielberg também, a maior parte são de mulheres. Eu acho que os homens não gostam de falar. Eles não têm muito o que falar. Não, é gente que ficou no campo, tudo. As mulheres falaram, mas os homens não. Essa coisa de... realmente, a palavra é uma coisa bem feminina, bem feminina mesmo. Porque os homens... Eu não os culpo, porque eles foram criados assim, para não falarem. Né? E principalmente os homens que passaram pelo Holocausto. Né? Eles foram criados para sofrerem em silêncio. Né? Então... Não tem uma pergunta que surgiu a hora que você fez uma pergunta para você mesma. Pode ser que eu esteja sendo meio conservadora nessa... E é engraçado, porque eu acho que uma das questões também nisso que a Érica levanta, né, do ensino, quando você acompanha artista, é um pouco... Quando você está acompanhando artista novo, você se pergunta muito isso. Quando você está acompanhando o artista mais velho que você localiza isso, às vezes, nas produções, né, que elas são conservadoras e tal.
Não, eu fiquei pensando um pouco desse lugar da crítica, né? Quando a gente começa a se perguntar isso, como responder isso, como ter uma medida disso, né? Não, lembrando um pouco dos exercícios que a gente fez nesse grupo, muitos envolvendo se repensar, né, como mulher. E muitas vezes também eu chego num limite de entender. E é curioso porque eu faço com a minha mãe, né? Então também é mais um marco geracional, né? Muito grande. Eu acho que a minha mãe fala, né? Até aqui eu vou. Depois disso eu já acho, né? Até comentários, né? Que você fala, a mulher é muito ponte. Eu já me irrito com isso. Falo assim, pode ser na sua época. Eu não sou ponte de ninguém. Eu não vou ser. Eu não vou deixar nenhuma aluna minha querer ser. Né? Assim, um pouco assim. Mas um pouco essa medida, né, de quando a gente se pergunta isso e como resolver, eu acho que a gente não resolve, né, mas como a gente lidar com a nossa própria consciência aí de sermos também né, datados de uma geração, carregarmos as marcas da nossa formação dessa geração. Legal, Thaisa. Eu disse, assim, em termos estéticos, eu não me acho nem um pouco conservadora, né? Na literatura, assim, para mim, quanto mais experimentação, maluquice, mais eu gosto. Até eu acho que eu sou experimental demais. Eu gosto muito de quem pira. Não gratuitamente, né? Pira conscientemente, sei lá. Pira sabendo por que está pirando, como está pirando e tal. Mas eu me sinto defasada em relação a muitas coisas que os jovens estão fazendo. Eu não entendo. Eles falam umas palavras que mas também não tenho vontade de entender. Está bom. O que eu estava dizendo, que eu me sinto conservadora, é por me preocupar ainda com ética e estética. Porque eu acho que é uma coisa que não preocupa mais as pessoas. Assim, muitos artistas atuais, eu vejo isso na literatura e nas artes, porque o João, meu marido, trabalha com isso, então eu estou bem familiarizada com esse mundo também, é que a estética foi para o espaço. Né? E agora basta um conteúdo ético para aquilo ser considerado arte. Né? Sim, mas é que eu acho que... É nisso que eu me considero conservadora. Sim, não, eu acho esse um grande tema em tempos como os nossos, né? Eu acho que é um grande tema mesmo, porque não é apenas uma operação do capital, né, que retira essa densidade e complexidade da experiência com a linguagem ou com a matéria de foco, né? Porque, claro que é uma obra que lida mais, vamos dizer, com uma denúncia, né? Isso que talvez a gente esteja chamando de ética, ela chega mais. Ela é mais familiar, ela é que nem a publicidade, né? Assim, ela é direta. Mas eu não acho que é só isso. Acho que tem uma grande crítica, que aí eu acho que é difícil mesmo da gente dizer contra, né? Porque é uma grande crítica sobre como essa ideia de história da arte, ou como esse trabalho de forma, né? Ela também deve, né, a uma formação, ela também é muito embasada em certos modelos que eles são... Pois é. Muito questionáveis, né? Então, se eu venho com esse discurso, algumas pessoas podem chegar para mim e falar: que história de estética que você está falando é branca, europeia, é heterossexual, não sei o quê, é masculina, né? Masculina né? Isso a gente precisa admitir. Não, até para avançar nessa discussão. Eu concordo. Mas eu acho que estou falando de mim particularmente, embora eu concorde com você de uma forma geral. Eu acho que o que se espera esteticamente de uma obra ainda é branco, mas eu estou falando de mim pessoalmente. Eu sou muito aberta, né? E eu aceito, recebo
com alegria formas não brancas, não... Mas eu quero ver essa forma, eu quero ver essa linguagem. Talvez eu não tenha ainda repertório para entender quando é linguagem. E eu preciso aprender, eu preciso estudar para saber. Mas, às vezes, eu vejo só conteúdo, aquilo me irrita, né? E talvez eu não esteja vendo a função poética, porque eu não tenho olhos ainda para enxergar. Mas eu acho que eu tenho um pouquinho. Sim. Acho que um pouquinho. Um pouquinho, sabe? Então, eu não paro de me exigir renovação. Eu estou o tempo todo pesquisando, descobrindo, vendo filme de maluco, sabe? Não fico parada vendo Fellini. Sim. Eu fico vendo filme de tudo, e arte de todo mundo, e livro de todo mundo. Então, não estou querendo que esses artistas sejam Thomas Mann, né? Eu sei o quanto essa exigência é branca e tarará. Mas eu estou preocupada, porque eu não quero, eu vou resistir, não vou querer que a arte se transforme em conteúdo, porque conteúdo já chega, tem muito conteúdo. Então, como uma provocação, não sei se a Luciana ficaria à vontade. A Luciana é uma das artistas, ela é psicóloga, não é? E eu queria que ela falasse um pouquinho disso, de como você construiu. Dá para pôr a obra dela, que é aquela mesa com o aniversário, que trabalha com memória, tudo. Você pode falar, Luciana, um pouquinho dessa construção? Acho que até falando do grupo, né? Esse grupo de acompanhamento, que é um grupo, para mim, muito precioso, né? Estou nele já desde 2020. E acho que tem esse lugar mesmo, né, de nos provocar a sair desse lugar confortável, né, e ir além, né. Eu venho muito desse trabalho têxtil, isso faz parte da minha herança, né, e acho que eu venho sentindo essa necessidade, né, conforme eu fui caminhando no campo da arte, de trabalhar essas questões relacionadas à memória e à ancestralidade. Acho que isso foi uma necessidade minha, e que eu fui vendo isso se tornar uma necessidade coletiva, né? A gente está resgatando essas memórias. E quando surgiu a ideia da gente estar conversando com um trabalho da Efrátia, né? Me tocou muito essa força dela de compartilhar, né? A necessidade dela de compartilhar, né? Então, tem passagens onde ela escreve falando sobre o sentido da vida para ela é justamente estar junto. Né? Eu achei aquilo ali muito tocante, né? Estar junto, compartilhar. E eu compartilho dessa necessidade com a Efrátia. Então, eu venho buscando nos meus trabalhos justamente resgatar essas memórias, né? E esse trabalho em especial é um trabalho onde eu parto de uma memória. O quão importante é você estar junto, né? Então, quando eu escolho essa fotografia, que é uma fotografia de infância, me remete muito o quanto que, mesmo em situações muito difíceis, para estas famílias, então aqui uma família interracializada, né? O celebrar, o estar junto sempre foi um ponto muito marcante, seja qual for a situação, né? E eu fui encontrando isso no trabalho de outros artistas também, né? A gente está tendo até agora uma exposição maravilhosa lá no Sesc Pinheiros, que é o Retratista do Morro, onde ele vai trazendo esses momentos de celebração dessas famílias marginalizadas, periféricas, né? Então eu parto dessa memória, que não é uma memória só da minha família, mas é uma memória de muitas pessoas, né? E aí o celebrar junto
o quanto que isso vai criando registros. Quando eu trago essas autoras negras que estão bordadas nessa toalha, então escolhi 4 autoras, que é a Audre Lorde. Eu parto do texto, inclusive, da Audre Lorde, que me inspirou para esse trabalho, que é a Poesia Não é Luxo, onde ela fala sobre a poesia como uma necessidade vital para as mulheres e que elas vão esculpindo as poesias a partir das suas experiências da vida diária, que acho que é muito o que a Eufrátia faz, né? Ela traz essas experiências. Trago a Djamila e trago a Conceição Evaristo e a Alice Walker, onde elas fazem um recorte, digamos, nos textos que eu escolhi, onde elas não falam só da dor destas mulheres enfrentando situações adversas, mas elas falam muito sobre a importância das mães, das avós, da força feminina na construção da história destas autoras e na construção da história das mulheres. Então, eu reúno essas autoras em torno desta mesa, celebrando essas histórias de vida que representam tantas e tantas mulheres, né? Então, esse foi o que me inspirou a pensar nesse trabalho. Sim, esse trabalho foi um trabalho que ele aconteceu de forma coletiva, né? Então, eu não bordei essa toalha sozinha, eu bordei essa toalha com mais outras 2 mulheres. Nossa, bordar junto é uma das coisas mais deliciosas, né? Isso, e foi muito especial, porque como os textos falam sobre as mães, não teve como, né? Durante os 2 meses e meio que nós fomos bordando juntas, a temática mãe surgiu, seja elas como mães, sejam as suas próprias mães. E aí foram encontros onde a gente foi bordando e conversando sobre histórias de vida. Então, eu penso que essa toalha ela é um coletivo de todas as formas. É um coletivo de autoras, é um coletivo das bordadeiras que foram construindo esse trabalho, e essas pessoas que foram passando por essas histórias e celebrando tantos e tantos aniversários juntas, né? Então, acho que é uma obra coletiva. Sim. Enfim. Parabéns, Simone. Eu acho muito bonito, né? Queria muito que ela falasse que é uma construção muito bonita. Eu me emociono quando você fala. Acho muito bonito, então, quero que você... Eu só quero lembrar que essa conversa aconteceu também por conta dessa menina gostosa, Mariana, que trabalhou em alguns projetos do ateliê. Foi muito bom a gente conhecer e por conversarmos um pouco a partir do livro da Eufrátia, que um dia eu pus o livro da Eufrátia, que um dia, no Dia das Mães, eu coloquei um trecho no Dia das Mães, ela gostou, conversamos, e então lembrar mais uma mulher que está aí com o filho, batalhando, trabalhando aqui, e trabalhando em outras frentes também. E quero, assim que a Érica termine, lembrar que a UBU está aqui com o livro, com o desconto, quem gostou da fala e não tem o livro também está aqui, que é um esforço. A UBU também é uma editora levada por um grupo de mulheres, não é? Então, é isso, a gente está vendo assim, esse esforço para resultar num esforço maior, num resultado maior, não é? Então, eu acho que é um pouco isso, né? A dona da galeria, a colecionadora, que está aqui também, né? A Marília está aqui, essas mulheres todas aqui presentes, esse esforço de sair daquele quadradinho confortável, porque é um esforço, não é? Sair do lugar comum, não é? Então, eu acho que tudo que a gente está vendo aqui é um resultado desse esforço. É um ponto, para alguns é um ponto de chegada, para outros um ponto de partida, né? Mas que essas diferenças todas culminam nesse produto que é tanto a fala, como a introjeção de experiência, como essa exposição que a gente quer também que todo mundo participe. Mas era só... Agora a Érica fala. Acho que agora encerramos mesmo, né? Retomando um pouco todos os agradecimentos da Noemi por estar com a gente. Aproveito também que a Luciana falou um pouco sobre o trabalho para lembrar que o trabalho dela vai ser ativado nesse sábado na galeria, né? Então ela vai ter uma leitura dessas citações, ela vai falar um pouco mais sobre o trabalho
E a gente vai celebrar em torno da mesa, né, com bolo e tudo. Então, acho que a partir das 11 da manhã vai ter a conversa com as artistas, né, e a ativação acontece logo depois. Então, Noemi também está super convidada para ir lá dar uma olhada no meu texto, que também é uma carta que se dirige a Efrátia, né, imaginariamente, mas que retoma também esse conjunto de mulheres que faz existir essa exposição, né, em todas as instâncias. Aí são muitas mulheres que se unem. E alguns homens que não devem ser esquecidos também, muito importantes, em torno dessa construção coletivíssima, né? Então, de novo, agradecendo o Museu Judaico, ao UBU, que está aqui, a Galeria Marília Razuc, o Ateliê 397, que também é coletivo de mulheres, a coleção da Laide, e acho que eu não esqueci de ninguém. Muita gente. Mas muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada também a todos.